Muito bem, porque foi em pequenininho. Foi em muito pequenino? Sim, sim, sim. Antes dos 6, 5 anos viveram juntos, mas não... Sempre ouvi histórias, mas nunca... Não nunca tem me essas lembro. memórias dos Não dois tenho juntos? Não. Então, com os seus 7 anos, o que é que aconteceu? Porque aí recorda-se perfeitamente. Sim, à volta dos 6 anos. Lembro-me de ser abandonado pela minha mãe. Ela levou-me até à casa da minha avó, com as roupas e nos sacos e isso, deixou-me à porta e abalou. Com a pessoa que na altura vivia, deixou-me à porta da Mas casa. ela já não estava com o seu pai? Não, já tinha outra pessoa. Já tinha E o outra seu pessoa. pai não estava, portanto... O seu pai estava o quê? A viver com a sua avó? Pois, não sei, não me lembro se lembra? não me lembro dessa altura, não me lembro. Do que se lembra bem é de ser deixado pela sua mãe Sim, lá à porta que, com os sacos de sim, plástico. marcou-me muito. Foi uma lembrança que ficou para a vida. Deve ter sido uma dor que ficou para a vida. Ficou para a vida. Como é que foi passar a viver com a sua avó? Ela gostava muito de mim, sim. Ela gostava muito de mim, fazia muito as minhas vontades. Eu lembro-me muito dela, na altura, comprar a pinhoada, essas coisas assim. Ela gostava muito de mim. Ou seja, a sua avó dava-lhe os mimos que uma mãe dá. Era. E o seu pai ia com frequência lá à casa ou Sim, estava lá em casa? eu lembro muitas vezes dele ir lá à casa. Basicamente muito no fim de semana, mas depois desaparecia. Ou seja, devia ser na altura quando estava preso e depois vinha nas precárias a casa. Hoje acha que era por Sim, isso que ele sim, desaparecia. Na altura não sabia. Não sabia. Só sabia que o pai de vez em E quando não fazia, lembro-me muito de me bater. Vocês não têm recordações propriamente doces. Muito raramente. Muito raramente. Muito raramente. O certo é que o Luís foi vivendo com os seus avós, depois, mais tarde, o seu pai refaz a vida e o Luís passa a viver com o seu pai e com a sua madrasta. Sim. Que tinha que idade quando isso aconteceu? Já era grande? 7, 8 anos. Ah, sim. foi logo a seguir. Foi logo a seguir. É. Correu bem essa experiência, o viver com o pai e com a madrasta? Os primeiros dias, os primeiros tempos, sim, porque vir do campo para uma cidade, o deslumbre, mais ou menos, mas depois o choque com uma pessoa estranha afeta-me um pouco. Ou seja, depois, não criou com a madrasta uma relação de proximidade? Se calhar o primeiro ano, segundo ano, terceiro, mas depois a partir daí já chocámos muito. Já chocámos muito. Então significa que vivia com o seu pai e com a sua madrasta, mas se calhar saudades tinha do contacto com a sua avó, não é? Se quiser, depois houve ela, do que eu me lembro, 6, se calhar 7, 8 meses, faleceu logo. Eu saí de casa da avó e passado 6, 7, 8 meses... Ela faleceu logo? É. Tanto que ela, na altura quando eu saí lá de casa, eu tinha com um amigo de infância, também chamado Luís. Ela chamou esse colega para ir dormir, para fazer-lhe companhia. Porque se calhar sentia a minha falta. Sentia muito a sua falta, naturalmente. É natural, ela sentisse que para ela fosse uma perda muito grande. Sim. Agora, à medida que foi crescendo, apercebia-se ou conseguia entender que vida o pai fazia, do que é que ele vivia? Conseguia perceber a vida dele, Luís? Não muito bem. Não muito bem. Sim, eu lembro-me de eu chegar aos 15, 16 anos e ele ainda, na altura, a minha madrinha dizia que eu via muito uma figura paterna, de referência, de respeito. Não sei, acabei por perder isso. Mas quer dizer, mesmo com essa idade, 15, 16 anos, o seu pai dizia-lhe o que é que fazia? Dizia, olha, o pai trabalha aqui ou o pai trabalha... Fui vendo. Ele, quando entrava numa empresa, por exemplo, na Roncol, eu apercebi-me. Quando foi para a Rocha Valmar, eu apercebi-me. Estava sempre a mudar de trabalho? Me davam sempre muito trabalho. E não sabia porque é que o seu pai estava sempre a mudar de trabalho? Não. O certo é que mais tarde o Luís apercebeu-se não foi, a conhecer que o seu pai já tinha ali um passado... Naquela altura, entre os 15 e 16 anos, quando ele foi preso, eu arranjava desculpas, que era porque a minha madrasta, por causa dela que ele foi preso, arranjava sempre ali uma desculpa. Mas eu, naquela altura em que eu fui viver para a casa da minha avó, para a quinta... Já a sua avó tinha falecido? Já tinha falecido. Eu fui encontrando algumas cartas, algumas coisas lá pela casa e fui vendo algumas coisas. E fui-me apercebendo do passado que estava escondido. Tu com essa idade foi viver sozinho? Fui.
Ou seja, quando o seu pai é detido e a sua avó já tinha falecido, voltou para a casa da sua avó, mas para Não, viver não. sozinho. Ainda fui viver 5, 6 meses com a minha madrinha, mas depois fui ocupar um espaço que eu compreendi e depois decidi largar a escola, tive que largar a escola. Começar fui a trabalhar, não é? trabalhar. E viver então na casa da sua avó. Sim, sim. Então já foi na casa da sua avó que, lendo o que para ali encontrava, começou a juntar peças e a perceber que o passado do pai não era aquilo que achava. Sim, sim, sim. Algumas coisas. Eu lembro-me na altura que ele tinha um amigo que chamava-se Abel, que era um amigo de infância, que ele, quando foi para a França, viajaram juntos. Ele lia algumas cartas entre eles dois juntos e fui-me apercebendo de algumas histórias, de algumas coisas que aconteceram. Mas os crimes que foi detectando eram de que natureza? Sempre de falcações, de burlas, de cheques. Portanto, as vezes que esteve detido tinha a ver com isso. Sim, 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 sim. Ele também na altura falava-se muito que ele tinha, quando viveram na Figueira Foz, tinha tido um restaurante muito conhecido. Eu na altura cheguei a dizer à sua assistente que era uma discoteca, mas naquela altura era mais conhecida por boites, por boates. Ele também teve uma, acabou por perder tudo. Acabou por perder tudo. Ou seja, os negócios que esteve, perdeu, e as vezes que esteve detido tinha a ver com estes crimes de burla e de falsificação. Sim, sim. Agora, o Luís foi então viver sozinho. Luís, mas há uma determinada fase mais à frente que aceita viver com o seu pai. Sim, a partir dos 16, 17 anos, quando ele saiu da prisão em Monsanto, ele voltou para a casa da minha madrinha. Ainda houve ali uma altura que vivemos juntos, etc. Como é que correu essa fase em que viveram juntos? Criaram finalmente uma relação, até porque já era um homenzinho, criaram finalmente a relação pai-filho? Mais ou menos, não muito. Não muito porque ele sempre achou que ele é que sabia as coisas e chocávamos muito sempre. Mas ele, quando saiu da prisão, foi trabalhar ou não? Chegou a trabalhar ali durante, lembro-me de 6 meses, mas depois não... Não trabalhava, mas não. o Luís trabalhava. Eu voltei a trabalhar, eu fui trabalhar para a carpintaria, que foi o meu primeiro trabalho, depois larguei a carpintaria, fui para uma empresa de candeeiros. Ou seja, o Luís era o sustento da casa. Sim. Era o sustento da casa. Sim. Na altura, ainda quando fui trabalhar para a empresa de candeeiros, depois tive que largar, porque na altura não queriam fazer descontos, etc. E houve uma confusão e tive que largar e acabamos por processar a empresa. Esse acordo, o dinheiro desse acordo, foi tudo ele recebeu. E era Recebeu porquê? Porque era menor. Era menor e porque os descontos que não foram feitos depois foram pagos. Ele fez um acordo, em vez de processarmos, houve um acordo entre a empresa de candeeiros e ele. O seu pai? Sim. Então foi ele que ficou com o dinheiro todo? Sim, todo. Ou seja, foram pagos durante vários meses e ele recebeu o dinheiro, ficava com o dinheiro e eu ainda lhe dava mais algum da empresa, do que recebia, do ordenado. Bem, aos 19 anos, um mergulho mal dado. Sim. E a vida muda completamente. Completamente. Era um sítio que conhecia bem, onde mergulhou? Não se calhar naquela zona da pedra, mas era uma zona que eu conhecia, era uma praia que eu conhecia. Foi na Praia da Figueirinha? Na Praia da Figueirinha. Eu digo isto porque eu conheço bem, é uma das praias que eu mais sim. frequentei na minha infância. Numa zona que não tem mais de 4, 5 metros e dou um mergulho. Estava alguns 4 ou 5 rapazes em cima da pedra. Lembram que na altura estávamos a empurrar-nos uns aos outros, a mergulhar. Eu dou um mergulho e na altura, pronto. Estou Bateu o quê? Na areia? Na areia, no fundo da areia. Lembro-me de não ter perdido a noção e encontro-me a boiar. Os amigos tiram-me da água, colocam-me na areia, eu fico na areia, mas nunca mais me consegui mexer. Na altura, fica mesmo do pescoço para nascer sem se mexer. Na altura não mexia mesmo nada daqui para baixo, porque a lesão é muito alta, não é? C4, C5. É uma lesão muito alta. Para um miúdo de 19 anos, de repente ver-se tetraplégico... Muito complicado. Não faço ideia, mas deve ser muito complicado. Porque na altura com 11 anos, tinha acabado de... Eu comecei a trabalhar aos 15, 16 anos. Sempre tive trabalhos que... Eu sempre gostei do que fiz. Mas na altura dos 19 anos era um trabalho que era o sonho de qualquer pessoa, qualquer rapaz, que era trabalhar com carros, na Nissan, mas um trabalho estável. Fazia os descontos, tinha o dinheiro
certinho, e já não era um ordenado, 120 contos na altura, em 98, já era um bom ordenado. Já era um bom ordenado. E passado 3 meses, acontece isto. o acidente. Foi para Alcoitão, não é? Depois de cirurgia e tudo, não é? Foi para Alcoitão para iniciar a sua recuperação. Mas como é que... Quem é que lhe deu força? Quem é que... Porque, repara, a sua avó já tinha partido, a sua mãe tinha contacto com ela, o seu pai tinha esta relação que já nos contou. Quem é que lhe deu apoio enquanto esteve em Alcoitão a mentalizar-se que esta era a sua nova condição? Minha madrinha. A sua madrinha? A minha madrinha acompanhou-me, quer no Hospital de São José, porque praticamente todos os dias. É verdade que o meu pai o levava lá, mas basicamente eu deixava lá e vinha-se embora. E ela é como que fazia o acompanhamento todo. Mesmo na altura, quando eu fui para aos cuidados intensivos, que tive que ser ligado no respirador e etc. E tinha que me libertar a expectoração, era ela que fazia isso tudo. A sua madrinha é que fazia? Era isso tudo. Era. Foi ela que me acompanhou. Uma mãe? Sim, a partir ali dos 15, 16 anos foi ela que eu vi a figura de mãe, e foi nela que eu fui buscar muito do que eu sou hoje, porque a gente vamos ver, a gente vamos buscar aos nossos pais, ao nosso pai, à nossa mãe, o que aprendemos, o que vamos ser para a vida. A honestidade, o carinho, que podemos ser para os outros, e eu fui buscar muito dela. Cometi muitos erros na vida, porque ao fim e ao cabo a gente vamos retirando alguma coisa do nosso pai, ele era a minha referência. Claro. Eu acabei por, a 15, 16, cometer muitos erros. Eu lembro-me de uma altura, entre esses 15, 16 anos, ainda cometi um erro com ela e acabei por... Depois pedir desculpa. Pedir desculpa. É natural. Tudo isso que está a dizer, Luís, é natural. Agora, vamos lá ver. Mais à frente, já depois de ter iniciado esta recuperação, no momento em que o Luís sai do hospital, e das duas uma, ou ia para uma instituição, ou ia para casa, foi o seu pai que insistiu para que fosse viver com ele. Foi. Não, senão teria ido para uma instituição. Sim. E o Luís foi viver com o pai, convencido do quê? Que ele fazia obras em casa, que... Para adaptar a casa à sua cadeira de rodas? Era rodas, porque foi algo que ele foi... Tanto que na altura, quando eu saí em Alquetão, eu vi de Alquetão com uma carta da assistente social, porque a assistente social não ficou muito convencida, porque ele na altura marcava reuniões em Alquetão e não aparecia. As promessas que lhe fez, a assistente social achou que não ia acontecer. Não ia resultar muito. Mas as promessas eram o quê? Fazer obras para tu andares à vontade? Sim. Era sair de casa, era basicamente dar-me uma vida em que eu não ficasse em casa, fechado. E o que é que acabou por acontecer? Foi ficar em casa fechado. Quantos anos? 15 anos. 15 anos? É, porque eu tive um ano, isto foi em 98, eu saí para a instituição em 2013, andei um ano durante os hospitais, Alquetão, São José e o Otão, mas basicamente foram 15 anos. Nestes 15 anos, quantas vezes terá saído de casa, Luís? O Otão não sei, mas por ano, a gente temos as festas de vendimas em Palmela, era durante as festas de vendimas que eu saía mais. Só? Só. De revia entre 4 paredes? Sim, era. O meu dia-a-dia era no quarto, ele é que resolvia quando é que me vinha fazer a barba, quando é que me vinha aos dentes e quando me vinha levantar. Portanto, podia passar dias inteiros deitado na cama? Se eu lhe desse na cabeça para me levantar às 9 horas, vinha levantar às 9 horas. Se desse na cabeça para ir levantar à meia-noite, vinha-me levantar à meia-noite. Tu e as refeições, quem é que lhe dava? Era na cama. Está bem, mas quem é que lhe dava? Dava-me ele, mas para ele... Mas se ele não aparecia? Ele muitas vezes estava em casa, da parte da tarde até 6, 7 horas estava em casa. A não ser que eu lhe desse na cabeça e ele passava muito tempo no Facebook e Ou seja, não lhe dava assistência? O Luís estava ali com uma pessoa como se estivesse sozinho? Muito pouco. Quando lhe dava na cabeça, ele dava-me assistência. Sabe o que é que eu ao mesmo tempo admiro? É a sua resistência, Luís. É que o Luís teve 15 anos, meu Deus, 15 anos assim, 15 anos numa casa confinada a 4 paredes de um quarto praticamente, pouco ou nada saía, pouco ou nada via a luz do dia, não via ninguém. Quer dizer, não viram um bicho, não me perdoa-me a minha expressão, não me leva a mal, mas não viram um bicho porque não calhou. Terceiro andar, com elevador ou sem elevador? Tinha elevador, mas... Ainda por cima, era só pôr a cadeira no elevador. Mas lembro-me de uma altura em que o elevador avariou, tive um ano e meio sem sair à rua.
um ano e meio. E na altura que que eu horror. ainda cheguei a falar com ele de contatarmos a Associação Salvador, e que eles faziam muito disso, essa ajuda, de Claro. contatarmos os bombeiros e íamos um pouco à rua. Ele lembro-me, numa noite, quase me ofereceu porrada. Bem, agora vamos passar para aquilo que o traz cá. Problemas financeiros. Quando é que o Luís descobre que tem o seu nome na lama, Sim, sim, sim. com cartões de crédito, com dívidas que nunca mais acaba, que não contraiu? Quando é que descobre isso? Eu já desconfiava, mesmo quando não estava em casa, eu muitas vezes ouvia conversas que Que o deixavam era assim? assim, assado, pronto. E concretamente descobrir foi quando fui para a instituição. Quando foi para a instituição? Em 2013. Fui descobrir, ele tinha acesso muito a um e-mail meu que tínhamos os dois acessos. Até isso ele entrava e Via? eu nunca tive muito privacidade. E recebi um e-mail a pedir-me 6.196 euros num cartão de crédito. A partir daí fiquei... Não tenho cartão de crédito. E depois, na altura, quando fui para a instituição, houve aqueles 3 meses que ele recebeu a minha pensão e que não pagou à instituição. Até isso ele... Isso ficou? É, até isso o dinheiro que recebia da pensão... era para a instituição, nem isso? Nem isso, nem isso. Ou seja, ele teve... Eu saí de casa em outubro, ele recebeu outubro, novembro e dezembro. Só em janeiro é que a gente resolvemos mudar isso tudo. Olha, tive que mudar de conta, mudar isso tudo. Mas desculpe, vamos lá ver, para além de tudo que me está a contar, descobri que existiam dívidas em seu nome contraídas por ele? Sim, porque quando eu fui para a instituição, ele ficou de pagar à instituição e não o fez. Ao não o fazer, a instituição teve que me cobrar a mim. Eu também não consegui pagar. Mas, por exemplo, os cartões de crédito foram pedidos em seu nome, Sim, sim. Ou seja, ele... quando estava fechado em casa. Sim, sim, sim. Ele ainda me veio dizer que teve que fazer o cartão de crédito na altura quando fomos visitar a instituição, ainda me chegou a dizer que fez o cartão de crédito em 98 por causa do acidente e teve que resolver ali os assuntos e que fez o cartão de crédito em 98. Mas depois eu entrei em contato com Portugal e o cartão de crédito foi feito em 2009. Não bati certo. Por aquilo que, entretanto, foi percebendo, porque vamos lá ver, hoje eu tenho aqui um homem que tem muita consciência deste trajeto. Qual era o comportamento do seu pai? Porque o seu pai devia ter conversa consigo, devia lhe dar uma volta, não é? Devia ter sempre uma história para contar, sei lá, não sei. Sim. Muitas conversas eram sempre à base do passado, dos restaurantes, o que teve, o que não teve. Não, mas quando eram estas coisas assim que podia dar confusão e que tinham a ver com coisas que ele lhe fazia assim, ele dava-lhe a volta, procurava dar-lhe a volta. Sim. Mas assim ia outras pessoas também. Também. Ele, vamos ver, ele é uma pessoa que tem muita cultura. E tem um falar, a gente quem ouve... Como o povo diz, ninguém o leva preso. Ninguém leva preso. Faz-lhe muito lembrar uma série antiga que deu no canal, chamado Pinot Robbie. Capitão Robbie. Ele faz muito lembrar essa figura. E dá-se um sexo sempre a dar a volta à pessoa. Mas o Luís, entretanto, conseguiu perceber, ou seja, conseguiu ter acesso à informação que traça o percurso dele, ou seja, todas as vezes que o seu pai teve que prestar contas à justiça, teve a ver com o quê? Com burlas. Bom, por justo aconteceu consigo. Sim. Com cheques em que não pagava, Eu lembro-me de uma história que contaram, não vou estar a dizer quem, mas ele foi ao Jumbo e tinha que comprar comprou um computador, mas um computador de marca e sem nada. Agarrou num computador de marca, em que o valor seria muito superior, meteu dentro da caixa e trazia o computador com um preço que era outro. Coisas assim, esquemas. Coisas assim parecidas. Esquemas. Só que esqueceu que estava a ser filmado e acabou por ser chamado. Qual é que passou a ser a sua situação desde que o seu pai usou o seu nome para estas coisas que não foram feitas por si? Em que situação económica é que se encontra? Neste momento encontro com uma insolvência. Tive que meter insolvência? Tive que meter insolvência porque não conseguia fazer referência às dívidas que ele me arranjou. Ele comprou um carro em 2009
Mas como é que se consegue isso? Isso é que me deixa parva da minha vida. Também, e nós Não, acabamos nós, eu e a advogada, na altura, por acabar por não perceber. Ou seja, aqui existe falsificação de assinaturas, acaba-se por não perceber. Tem ideia, seja por alto, de quanto dinheiro no total é que acaba por estar aqui envolvido destas dívidas, usando o seu nome? Do que aparece, à volta de 10 mil euros. Depois, no momento em que eu peço insolvência, é tudo bloqueado. Ou seja, coisas que não, se calhar nem sei, foi tudo bloqueado. Portanto, fica sem saber. Sem saber. Pronto. Bem, eu desta vez vou começar pelo Dr. António Pinto Pereira. Doutor, para lhe perguntar se isto é possível, ou seja, uma pessoa que está numa situação como o Luís, que eu penso que o Luís nem sequer assina o seu nome, pois não, Luís? É só impressão digital. Ok. É. Como é que é possível? Pede-se empréstimos, compra-se carro. Isto é possível, doutor? É assim tão fácil? Quer dizer, não é assim muito fácil, mas estamos a falar, provavelmente, o pai do Luís é uma pessoa, é a característica típica de um artista, de um burlão. Eu gostava, por começar, por homenagear o Luís, porque é fruto de uma história triste. Que ele marca. Mas ele aqui... é um homem reto. Não, exatamente, é um homem reto e que ultrapou as dificuldades que a vida lhe colocou. Mas esta história que diz, a imagem que tenho da minha mãe é quando sou abandonado com 6 anos, quer dizer, a mãe levá-lo à casa da avó com os saquinhos das suas roupas e ali deixá-lo ir-se embora, é um ato vil, não é um ato próprio de uma mãe. Uma mãe não faz isto a um filho. Dá a vida pelo filho, não o abandona. Portanto, ele registra isto. O pai tem conhecimento que ele foi abandonado pequeno. Depois tem aquela tragédia física que é o tal mergulho no mar, que lhe dá uma volta de um dia para o outro em relação à vida. E depois, também tendo conhecimento disto, acaba por acolhê-lo, sabendo do seu passado sofrido e explorando até ao limite. Essa é a razão pela qual eu dou alguma explicação pelo facto de não haver aqui ódio quando o Luís fala do pai. Não vi isso. Aliás, ele está a dizer, não sente ódio. Ele fala do pai como se fosse quase um amigo afastado. Perdoou-lhe o que ele fez. Mas, felizmente, tem pessoas que o apoiaram. A avó materna, a madrinha e provavelmente a mulher com quem vive, a sua própria mulher, que eu julgo que não referiu, mas que será um apoio. Hoje em dia, um apoio fundamental, não é? O Luís é um sobrevivente, é uma pessoa que tem tido um passado e sabe ultrapassar e aproveita as coisas boas da vida, que isso é muito importante. Agora, o pai teve uma atitude que um pai não tem com o filho. Um pai partilha o seu alimento, dá a sua vida com o filho, pelo filho. Não faz isto que o pai fez. Mais a mais, isolá-lo como se fosse um animal durante um período prolongado de tempo, não faz 15 anos, em que ele é tratado como se fosse um bicho, quer dizer, fica na cama quando tem que ficar. O crime de configuração de maus tratos aqui ocorreria, claramente. Há espaço para ele, verdade? Claro. Para além dos crimes patrimoniais que aqui estão em jogo, como abuso de confiança, burla, falsificação de documentos, falsificação de assinatura, que isso justifica, não podendo o Luís assinar documentos, porque não tem capacidade de mobilidade física, isso justifica que ele vá ao banco, pedir cartões de crédito, vá a um stand de automóveis comprar um automóvel e fazer um contrato de compra e venda em nome do próprio filho, esquecer-se de fazer uma coisa importante, que era pedir lá a dispensa de pagamento do selo, porque o filho era deficiente, e é com isso que ele agora leva com um imposto fortíssimo do próprio Estado. Eu digo assim, a capacidade de reação que o Luís devia ter, e que eu compreendo que não tenha, devo já dizer, é apresentar uma queixa-crime contra o pai. Mais até para justificar que o conjunto de dívidas que ele acumulou ao longo do tempo não são da sua responsabilidade. Porque o pai a fazer o que devia ter feito era eventualmente entrar por um caminho de declaração da incapacidade do filho e gerir o seu património. Quer dizer, ele chegou a ficar com a pensão, que é uma coisa inqualificável. É uma coisa inqualificável. Isto é um ato de um bandido perante outra pessoa, não é? Perante um filho, um pai perante um filho. Portanto, o conjunto de comportamentos que aqui foi relatado são incompreensíveis do ponto de vista dos filtros morais e sociais que nós temos. E são crimes de vária ordem. Exatamente. Agora, não sei se o Luís, perante a bondade que ele aqui manifestou, se tem essa capacidade de ir a tribunal e apresentar uma queixa-crime e andar numa perseguição contra o pai. Pergunta-se já, doutor. Pergunta-se já. Sim. Mas já pensou nisso? Já não, vai ser feito, porque já podia, neste momento estou à espera do apoio da Segurança Social para um advogado oficioso. Era para já estar o crime, porque o processo da insolvência devia ter sido feito ao mesmo tempo e ter-se prestado logo o processo de crime. Não foi feito porque a advogada não o fez, não quis fazer, não sei. Mas é a sua intenção então avançar para o tribunal? É porque tem que ser feito, porque a parte das finanças não consegue ser resolvida porque os crimes do Estado não devem, não entram na insolvência. Ou seja, se não avançar com este processo, na verdade não consegue limpar o seu nome? Não consigo limpar o meu nome, não consigo ter nada. Não consigo comprar um carro adaptado, não consigo comprar uma casa, tenho que arrendar a casa.
porque tenho benefícios, se comprasse uma casa tinha benefícios, a renda seria muito menor. A minha esposa neste momento tem que fazer transferências para um carro, não consigo ter um carro em meu nome, não consigo ter um carro adaptado. Claro, são muitas as confusões. Doutor, desculpe que eu interrompi-o. Não, foi dito isso, embora seja uma via muito rosa, que é andar atrás do pai criminalmente, acho que o pai merece uma lição. E vai-lhe custar caro, já porque é um crime patrimonial, não é um crime como o que falámos há pouco, é mais severamente nos tribunais. E depois porque, pelos vistos, o pai tem um cadastro rico do ponto de vista deste tipo de práticas e, portanto, é provável que vá para a cadeia. Custa muito a um filho fazer isto a um pai. Mas mais para se proteger, não tanto para atingir o pai e andar atrás dele, mas para se proteger, para limpar, no fundo, porque ele fez bem em declarar insolvência com a ajuda da advogada que tem. E esta é a única via. Lamentando tudo o que o pai pode fazer a um filho nestas condições. Exatamente. Sílvia, consequências de sofrer o que se sofreu e o que se tem sofrido feito por um pai. Muito sucintamente, rompimento de laços afetivos. Estamos a falar disto, em termos psicológicos, naturalmente. Portanto, o Luís, relativamente a este pai, já cortou aqui é pai dele, naturalmente. Houve ali um período da vida dele em que houve um falso apoio da parte do pai, porque a forma como ele nos conta a história do pai, aquilo que podemos depreender é que o pai é um nato manipulador e a história de o Luís vir para casa só serviu para o pai usar o Luís como uma coisa e não como um filho que era, e tratá-lo condignamente, como tinha todo o direito de ser tratado. Portanto, este manipulador nato usou o próprio filho em proveito próprio, não é? Portanto, naturalmente, o Luís chega a um ponto e muitas oportunidades deu o Luís a este pai, chega a um ponto que rompe laços afetivos com este pai. Os maus tratos psicológicos foram muito grandes. É assim, o Luís está numa condição em que precisa de apoio, precisa de assistência, é-lhe devida essa assistência pelas pessoas que têm responsabilidade familiar com ele e isso não lhe é dado, isso não lhe é proporcionado. Portanto, isso é maltrato psicológico. Desse ponto de vista, naturalmente, com todo o historial de vida que o Luís tem, o abandono da mãe, que deve ter sido qualquer coisa também desesperante para uma criança de 6 anos, verem partir e nunca mais a ver e não saber nada dela. Portanto, o sentir aquele abandono deve ter sido algo de gigantesco no sentir de uma criança tão pequena e depois a vida realmente que lhe puxou aqui uma rasteira grandiosa de o colocar nesta condição de deficiência. Por isso, este pai, de facto, em relação a este filho, teve uma atitude deplorável, naturalmente, mas este filho, em relação a este pai, não podia ter outra atitude que não o corte dos laços afetivos. Era impossível não sentir. Queria perguntar-lhe outra coisa, Sílvia. É que, apesar de tudo aquilo que o Luís viveu, o extraordinário da parte do Luís, que é extraordinário, é que este homem conseguiu, apesar de tudo isso, conseguiu sempre reerguer-se. E repare, não estamos a relatar, nem relacionado com a mãe, nem relacionado com o pai, nós não relatámos nada que fosse bonito nem positivo. Zero. Mas o Luís procura sempre o lado positivo, o dar a volta por cima, o reerguer-se, o avançar. Isto tem um mérito fantástico. Isto tem a tal homenagem que há pouco o Dr. António fazia e que eu reitero, já nos bastidores tinha falado com o Luís, dar-lhe os parabéns pela atitude que sempre teve. Ele sempre teve uma atitude positiva. Ainda hoje ele está numa fase agora bonita, tem companheira, tem sonhos, tem projetos, tem vida pela frente. E com todo o direito que lhe assiste de ter. Naturalmente. Portanto, de facto, a postura dele também o leva a viver isto de uma forma diferente. Não quer isso dizer que ele não tenha sofrido bastante emocionalmente ao longo deste percurso. É muito doloroso aos 19 anos ficar numa cadeira de rodas. Eu tenho uma amiga que ficou aos 16, que é a Simone Ribeiro de Pataias, que toda a gente conhece, porque ela já deu muitas entrevistas. Aos 16 anos, ficou como o Luís. Portanto, é duro, é difícil aceitar, enquanto jovem, ficar numa condição destas. Quanto mais ter pai que o explora nesta condição. Pior ainda. Portanto, os laços afetivos aqui romperam completamente. Perdeu muito, mas não perdeu a dignidade. Não perdeu a dignidade. Não perdeu a dignidade, é verdade. Não perdeu a dignidade nem... Diga, Luís. Eu só me esqueço de dizer ali na altura acerca da minha mãe. Ela abandonou-me. Na altura ela chegou a ir ao Festival da Canção, é uma cantora muito conhecida e se calhar, para quem se lembra na altura,
A Fernanda Farri. Era a sua mãe, Era a minha mãe. que eu sei que já partiu. Já, 2010. Em 2010. Bem, Luís, eu quero, para já, tal como disseram os meus especialistas de primeira fila, dar-lhe os parabéns. É um grande homem. E deixa aqui lições tão importantes, Luís. A sua dignidade, a forma como resolve as coisas na sua cabeça e no seu coração é extraordinário. É só de um grande homem, capaz de ensinar muito a outros que não são. Às vezes, por trás de um grande homem, também existe uma grande mulher. Eu sei. E neste momento, existe uma grande mulher. Que bom, é tão bom vê-lo assim feliz. Luís, muitas felicidades e tudo bom para si. Obrigada aos nossos especialistas também. Um grande aplauso.